Em uma noite congelante, uma mulher idosa é colocada para fora de casa pela própria filha, carregando apenas uma bolsa velha e uma dignidade que ninguém conseguiu destruir. O que parecia ser apenas mais um caso de abandono familiar escondia um segredo poderoso, silenciosamente guardado por décadas. Enquanto a ingratidão tomava conta de um lar luxuoso, uma verdade inesperada começava a se desenhar, pronta para virar tudo de cabeça para baixo. E em menos de 24 horas, o arrependimento chegaria. Mas não da forma que qualquer um poderia imaginar. Antes de descobrir como uma decisão cruel revelou um segredo capaz de transformar destinos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais histórias emocionantes como essa. A chuva caiu sem aviso sobre a Rua Harmonia, em Vila Madalena. Naquela quinta-feira de julho que o frio transformou em uma navalha invisível. Dona Amélia Fontes Cavalcante saiu pela porta de madeira maciça, carregando uma bolsa de couro surrado, a mesma que usava há quase 30 anos, desde os tempos em que trabalhava como faxineira nas mansões de Higienópolis e do Jardim América. Ela não olhou para trás, não porque não quisesse, mas porque sabia, com a certeza calma de quem já viveu muito, que olhar para trás naquele momento seria o mesmo que implorar por uma misericórdia que a filha não tinha condições de oferecer. 68 anos, cabelos brancos presos num coque firme, mesmo com a chuva desfazendo tudo ao redor. Um casaco de lã cinza, comprado há tantas temporadas que a etiqueta já não existia mais. E aquela bolsa, pesada de uma forma que não tinha nada a ver com o que estava dentro dela. Clarice havia gritado. Havia gritado de um jeito que Amélia reconheceu. Era o mesmo tom que a filha usava quando criança, quando não conseguia o que queria e o mundo inteiro se tornava culpado por isso. Só que agora, Clarice tinha 42 anos, saltos altos, e um marido chamado Renato Drummond que sorria com os lábios fechados, como quem guarda uma piada que nunca vai contar. O prato havia caído. Um prato antigo de porcelana portuguesa com bordas azuis, que Amélia carregava desde o interior de Franca, onde nasceu e passou a juventude antes de vir para São Paulo, atrás de um futuro que a cidade prometia para todo mundo e entregava para pouquíssimos. O prato caiu, quebrou em 4 pedaços sobre o piso de granito da cozinha reformada, e foi como se tivesse quebrado algo dentro de Clarice, que já estava rachado havia anos. A senhora não consegue fazer nada direito. Nada. 30 anos limpando a casa dos outros e não sabe segurar um prato. Amélia havia se abaixado para recolher os pedaços. Lenta, com os joelhos que reclamavam toda vez que ela se curvava demais, mas firme. Não disse nada. Nunca disse nada. Deixa que eu limpo como sempre. Clarice arrancou os pedaços das mãos da mãe com uma brusquidão que não era nova. A senhora não ajuda. A senhora atrapalha. Fica aqui sentada o dia inteiro, gasta luz, gasta água, gasta comida, e quando resolve fazer alguma coisa é para quebrar o que é meu. Renato estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, observando com aquele sorriso sem alegria. Ele nunca interferia diretamente. Preferia deixar Clarice falar, e depois, quando estavam sozinhos, reforçar cada palavra como se fosse ideia dele. Amélia conhecia esse jogo. Conhecia há 7 anos, desde que o genro entrou na vida da filha e foi se instalando aos poucos, como umidade dentro de uma parede. Talvez seja melhor a senhora pensar em outro lugar para ficar, disse Renato, com aquela voz de quem está sendo razoável. Não é justo com a Clarice esse nível de estresse constante. Amélia se levantou, olhou para o genro, depois para a filha. Clarice não desviou o olhar, mas havia algo ali num canto dos olhos que piscou por um segundo, uma centelha que poderia ter sido vergonha ou poderia ter sido mais raiva, era difícil distinguir. Eu vou arrumar minhas coisas, disse Amélia. Hoje, disse Clarice. Não havia sido uma pergunta. Amélia foi até o quarto dos fundos, o mesmo onde Clarice havia guardado velhas caixas de decoração que nunca usava, e onde ela havia montado seu espaço com o mínimo: uma cama de solteiro, uma penteadeira pequena, uma estante de madeira compensada, onde os livros se espremiam uns contra os outros. Ela olhou para os livros por um longo momento. Havia muitos que ela não conseguiria carregar.
Escolheu 3. Depois colocou na bolsa o diário de capa preta, os documentos que guardava num envelope pardo e o estojo de couro onde havia um pendrive e um caderno de senhas escrito à mão numa letra que só ela conseguia decifrar. 20 minutos. Foi tudo o que levou para caber dentro dela bolsa uma vida inteira de escolhas. Quando passou pela sala, Clarice estava sentada no sofá fingindo mexer no celular. Renato havia sumido, provavelmente para o escritório no andar de cima. Amélia parou por um instante. Havia tantas coisas que poderia dizer. Havia uma conversa inteira represada dentro dela. Uma conversa que começava há décadas e que nunca encontrara a porta certa para sair. But Amélia Fontes Cavalcante aprendeu mais cedo do que deveria que algumas portas se abrem do lado de dentro ou não se abrem nunca. Ela saiu. A chuva estava fria, daquele frio paulistano de julho, que não é o frio dramático da montanha, mas é o frio sorrateiro que vai encharcando tudo sem pedir licença. Amélia desceu a rua Harmonia devagar, sem pressa, porque correr para onde ela ia não faria diferença nenhuma. Chegou à Praça Japão e sentou num banco embaixo de uma árvore que oferecia pouca proteção, mas era melhor do que nada. Abriu a bolsa, não para procurar nada, só para sentir o peso do que estava lá dentro. O diário estava no fundo, envolto num pano impermeável cor de musgo. Ela o tocou com a ponta dos dedos, sem tirá-lo. Havia coisas escritas naquele diário que a filha nunca leu, que ninguém havia lido, de verdade. Palavras que Amélia havia transformado em outras palavras e essas em outras, até virarem histórias que foram para o mundo com um nome que não era o dela. Um carro passou rápido pela rua jogando água da sarjeta. Amélia não se esquivou a tempo. Ficou com a barra do casaco molhada. Olhou para a calçada úmida, para o reflexo amarelo do poste quebrado na poça d'água e pensou que era curioso como a vida às vezes escolhe a cena mais humilhante possível para te colocar exatamente onde você precisa estar. Ela não estava perdida, não estava desesperada. Havia um lugar para onde poderia ir. Havia sempre um lugar quando se passou décadas construindo saídas com discrição e paciência. O que ela sentia, sentada naquele banco encharcado de Vila Madalena, era algo mais complexo do que tristeza. Era a sensação de que um ciclo havia se completado, que tudo aquilo que havia sido plantado em silêncio, ao longo de anos de trabalho e sacrifício e amor que ninguém pediu e que ela deu a si mesmo, estava prestes a chegar à colheita. E que a colheita, como toda colheita de verdade, não pertence a quem ficou esperando com as mãos estendidas. Pertence a quem plantou. Amélia fechou a bolsa, ajustou o casaco e olhou para o céu carregado de São Paulo. Aquela camada laranja e cinza que a cidade projeta mesmo de madrugada. Respirou fundo. Tirou o celular do bolso, um modelo simples, sem marca visível, e discou um número que não estava na agenda porque ela o sabia de cor. Esperou 2 toques. Dona Amélia, disse a voz do outro lado sem surpresa, como se estivesse aguardando. Eu já sabia que esta noite chegaria. Eu também sabia, ela respondeu com uma calma que não era indiferença. Era algo muito mais antigo do que isso. Pode me mandar o carro, seu Augusto. Eu estou na Praça Japão. Ela desligou, guardou o celular e esperou, com a bolsa no colo e os olhos abertos para a chuva, como alguém que não tem medo do que vem porque já sabe, com absoluta precisão, o que está vindo. O apartamento de Augusto Meireles Vidal ficava no 12º andar de um edifício discreto na rua Pamplona, em Jardins, daqueles prédios de fachada bege que não chamam atenção de propósito. Augusto tinha 73 anos, era advogado aposentado, com um escritório que ainda funcionava em seu nome na Avenida Paulista. E era, há 22 anos, o único ser humano no mundo que sabia, de verdade, quem era Amélia Fontes Cavalcante. Não a Amélia que a filha conhecia. Não a Amélia das mãos calejadas e do avental de trabalho. A outra. Ele estava na porta do elevador quando ela chegou, com uma toalha grande nas mãos e um copo de chá já preparado sobre a bandeja no aparador do corredor. Augusto era um homem de hábitos precisos. Havia aprendido cedo que a previsibilidade era uma forma de respeito, e ele respeitava Amélia com uma devoção que jamais havia precisado de explicação. Entre,
disse ele simplesmente. Ela entrou. Deixou a bolsa encostada na parede do hall, aceitou a toalha, secou o rosto e os cabelos com a calma de quem não tem pressa de se explicar. O apartamento cheirava a café e papel. Augusto ainda imprimia documentos, achava que certas coisas precisavam existir no mundo físico para serem reais. O Renato deu o empurrão final, disse ela, sentando-se na poltrona de linho bege que sempre foi a dela, nos tantos anos que ela havia passado ali, naquela sala, revisando contratos e tomando decisões que o mundo julgava impossíveis para uma mulher da sua condição. Eu sabia que seria ele, disse Augusto, sentando no sofá em frente. Desde que ele entrou naquela casa, Amélia, eu sempre soube. Eu também. Ela segurou o copo de chá com as duas mãos, mas a Clarice precisava descobrir por conta própria. Não é possível proteger uma pessoa de todas as escolhas que ela faz. Só é possível preparar o que vem depois. Augusto ficou quieto por um momento. Havia uma pasta sobre a mesa de centro, grossa, com marcadores coloridos saindo das laterais. Ele a empurrou gentilmente na direção dela. Está tudo pronto, disse ele. Desde março eu já havia atualizado os documentos, como você pediu. O oficial de justiça pode ser acionado quando você quiser. A ordem de reintegração de posse está assinada pelo juiz da 4ª Vara Civil. Amélia abriu a pasta. Passou os olhos pelos documentos com aquela leitura rápida que desconcertava as pessoas que a subestimavam. Ela lia com uma velocidade que não tinha nada de ostentação, apenas o hábito de décadas revisando provas, cláusulas e contratos antes que qualquer outra pessoa pudesse perceber o que estava sendo revisado. E a empresa? Ela perguntou. A Semente Viva Administradora segura o título do imóvel há 4 anos, tudo regularizado. A Clarice assinou os documentos achando que estava cedendo uma caução. Nunca foi isso, mas ela nunca leu o que assinou. Amélia fechou a pasta. Havia uma tristeza naquele gesto, não pelo que viria, mas pelo que havia levado décadas para chegar até ali. Uma tristeza que não era raiva, que não era desejo de punição. Era o pesar silencioso de quem amou com toda a força e viu esse amor ser devolvido aos pedaços, sem cuidado, como quem devolve algo que nunca quis. Você sabe que eu não quero que ela sofra, disse Amélia. Eu sei. Eu quero que ela entenda. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Augusto assentiu. Ele a conhecia bem o suficiente para saber que aquela distinção era o núcleo de tudo. A diferença entre a mulher que Amélia era e a mulher que as circunstâncias poderiam facilmente ter feito dela. Ela passou a noite ali. Augusto cedeu o quarto de hóspedes, que ficava no corredor dos fundos, e tinha uma janela voltada para o pátio interno do edifício, sem vista para a rua. Amélia preferia dormir assim, sem janelas para o movimento, sem estímulos externos que distraíssem o que ela precisava organizar dentro da cabeça. Antes de dormir, ela abriu o diário. Não era um diário no sentido convencional. Não tinha datas, não tinha entradas sentimentais sobre o dia a dia. Era um caderno de trabalho, páginas e páginas de anotações, esboços de personagens, diálogos riscados e reescritos, estruturas de capítulo rabiscadas a lápis, e depois sobrescritas à caneta. Havia post-its amarelos e rosa colados nas margens, com referências a pesquisas e a conversas que ela havia tido com pessoas reais ao longo dos anos, transformadas em ficção com o cuidado artesanal de quem respeita a fronteira entre a vida e a arte. Amélia Fontes Cavalcante havia publicado seu primeiro romance aos 46 anos, sob o pseudônimo de Vera Luz. Uma história sobre uma lavadeira do interior do Maranhão que descobria uma fraude fundiária e usava o conhecimento que acumulara em anos de silêncio observador para desfazê-la por dentro. O livro havia vendido 32 mil exemplares no primeiro ano. O segundo, lançado 3 anos depois, foi indicado ao Prêmio Jabuti. O quinto romance, publicado quando ela tinha 61 anos, chegou a listas de mais vendidos em Portugal e no Brasil simultaneamente. Ninguém que a conhecia sabia disso. Ninguém que sabia disso a conhecia. Essa era a engenharia mais precisa que ela havia construído ao longo de toda a vida. Ela fechou o diário, apagou a luz. Ficou olhando para o teto do quarto de hóspedes de Augusto Meireles Vidal, em Jardins, enquanto a chuva continuava lá fora,
insistente como uma questão sem resposta. Pensou em Clarice pequena, a menina de tranças que corria pelos corredores da escola particular em Perdizes, a escola que Amélia pagou limpando 7 casas por semana durante 5 anos. A menina que um dia chegou em casa com um texto escrito pela professora sobre minha família, e havia descrito o pai como um engenheiro que foi embora cedo, e a mãe como uma senhora que trabalha de faxineira, mas tenta o seu melhor. Tenta o seu melhor. Com 10 anos, Clarice já tinha aprendido a colocar sua mãe numa categoria que precisava de desculpa. Amélia havia guardado aquele texto. Estava no envelope pardo, junto com os documentos. Ela nunca havia sabido bem por quê. Talvez porque algumas dores precisam ter endereço físico, para que você não as perca de vista, para que não se transformem em abstrações fáceis de ignorar. Ou talvez, pensou ela agora, olhando para o teto, porque uma parte dela sempre soube que chegaria uma noite como aquela. Uma noite de chuva em que o ciclo se encerraria e ela precisaria de todas as provas de quem ela havia sido, para ter certeza de que sabia quem ela era. Ela fechou os olhos. Amanhã, pensou. Amanhã o mundo vai mudar de lugar. Mas antes de dormir, um último pensamento a atravessou. Não sobre a filha, não sobre Renato, não sobre os documentos ou os planos cuidadosamente arquitetados ao longo de anos. Foi um pensamento sobre a escrita, sobre o que havia de libertador em sentar diante de uma página em branco, quando todo o resto da vida pedia que você fosse menor do que era. Sobre as madrugadas em que Clarice dormia no quarto ao lado, e Amélia ficava na cozinha com um caderno e uma caneta, construindo mundos que ninguém sabia que existiam. Havia sido nessas madrugadas que ela havia se mantido inteira. Havia sido nos personagens que ela criava, mulheres trabalhadoras, silenciosas e devastadoramente inteligentes, mulheres que o mundo subestimava e que o mundo depois aprendia a respeitar, que ela havia encontrado não apenas consolo, mas propósito. Cada livro publicado sob o nome de Vera Luz era um fragmento de Amélia que existia no mundo sem precisar pedir permissão a ninguém. Esta era a liberdade mais verdadeira que ela havia conhecido, e ela estava, pela primeira vez em muitos anos, completamente pronta para usá-la. Havia também naquele quarto de hóspedes a consciência clara de que o que ela havia construído não era apenas uma proteção financeira, era uma proteção de si mesma. Uma declaração silenciosa de que uma mulher pode ser muito mais do que o espaço que o mundo decide reservar para ela. Ela havia construído esse algo, e amanhã, pela primeira vez, ela deixaria de ser a única a saber disso. Na manhã seguinte, a casa da Rua Harmonia acordou com o cheiro de café que Clarice havia feito para si mesma, e com o silêncio diferente daquele que ela estava acostumada. Era um silêncio mais pesado, mais cheio de espaço vazio. Renato desceu as escadas às 8h20, com a camisa social já abotoada até o segundo botão, o cabelo ainda úmido do banho, e o jeito de quem esperava encontrar o café na mesa, e o café estava na mesa. Mas quem havia feito o café era a esposa, e não havia ninguém mais para atribuir o mérito ou a culpa. Ela foi? Perguntou ele, sem especificar quem. Foi, disse Clarice, sem levantar os olhos do celular. Renato serviu o próprio café. Sentou. Olhou ao redor da cozinha com aquele olhar calculista que ele usava para avaliar situações, como se o mundo inteiro fosse um balanço patrimonial esperando para ser lido. Melhor assim, disse ele. Clarice não respondeu. Havia algo nela naquela manhã que Renato não soube nomear, uma espécie de rigidez nos ombros, uma tensão ao redor da boca que não era exatamente remorso, mas era parente próximo. Ele decidiu não investigar. Renato Drummond tinha a sabedoria prática de saber quando os silêncios das mulheres eram minas e quando eram apenas nuvens passageiras. Aquele, ele julgou, era nuvem. Ele estava errado. Clarice ficou na cozinha depois que ele saiu para o escritório. Renato trabalhava num fundo de investimentos na Faria Lima, num daqueles andares envidraçados onde os homens usavam gravatas afrouxadas para parecer informais, mas continuavam usando gravatas, e ficou olhando para o piso de granito onde, na noite anterior,
Ela havia juntado os cacos do prato de porcelana portuguesa. Havia jogado os cacos fora, mas havia uma pequena lasca que ela havia perdido e que agora refletia a luz da manhã num canto embaixo da geladeira. Ela não foi buscar a lasca. Só ficou olhando. Havia uma memória que ela não havia pedido que viesse, mas que veio assim mesmo. Ela, com uns 15 anos, numa tarde de sábado, encontrando a mãe na cozinha do apartamento de 2 quartos de Perdizes onde viviam, a mãe sentada à mesa com um caderno aberto na frente e aquele olhar distante, o olhar de quem está em 2 lugares ao mesmo tempo. Clarice havia perguntado o que era aquilo. A mãe havia fechado o caderno rapidamente, sorrido e dito: "Nada, minha filha, só anotações." Clarice havia achado estranha aquela resposta. Depois esqueceu. Agora, parada na cozinha vazia, pensou naquele caderno com uma nitidez que não entendia de onde vinha. Ela afastou o pensamento. Tinha reunião às 10 numa clínica de estética em Moema, onde trabalhava como gerente comercial há 6 anos. Precisava trocar de roupa, rever os números do mês anterior e parar de pensar em cadernos e em pratos quebrados e em mães que não deveriam estar morando em casas de filhas, que claramente não queriam tê-las lá. Essa era a versão que Clarice estava construindo para si mesma enquanto subia as escadas. Que havia sido a decisão certa, que havia limites, que ela também tinha uma vida para viver. Era uma versão com muitas rachaduras, mas ela estava trabalhando nelas. Do outro lado da cidade, em Jardins, Amélia acordou às 6 da manhã como sempre. Fez os exercícios de mobilidade que o ortopedista havia prescrito 2 anos antes, tomou o chá de gengibre que Augusto havia deixado na garrafa térmica sobre a bancada e abriu o notebook que guardava na bolsa. Um modelo pequeno, leve, com a capa preta desgastada nas bordas. Tinha um e-mail de Patrícia Fortes, sua editora na editora Mandacaru, de São Paulo. Patrícia não sabia quem era Vera Luz. Ninguém na editora sabia. A comunicação havia sido sempre feita através de um endereço de e-mail criado especificamente para isso, os originais enviados por um sistema criptografado que Augusto havia configurado anos atrás com a ajuda de um rapaz de TI que trabalhava num coworking no Pinheiros. Os contratos eram assinados por uma procuração que Augusto administrava em nome de uma microempresa registrada no nome de um sobrenome fictício. Era uma engenharia que parecia excessiva, mas havia razões para ela. Razões que Amélia nunca havia precisado explicar para ninguém além de Augusto, e que Augusto havia aceitado com a mesma discrição com que havia aceitado todas as outras dimensões daquela mulher extraordinária que havia entrar na sua vida como cliente num processo trabalhista banal, 22 anos atrás, e nunca havia realmente saído. O e-mail de Patrícia era sobre o novo contrato. O 6º romance de Vera Luz estava em fase final de revisão, e a editora queria antecipar a campanha de lançamento. Havia uma proposta de entrevista, a primeira entrevista presencial que a editora havia conseguido convencer Vera Luz a considerar, depois de anos de recusas. Um veículo grande, uma jornalista conhecida. Amélia leu o e-mail 2 vezes. Depois olhou pela janela do quarto de hóspedes para o pátio interno, com seus vasos de samambaias e a água da chuva da noite anterior acumulada nos pratos de cerâmica. Ela havia resistido à ideia de aparecer durante todos esses anos porque a proteção do anonimato era também a proteção do projeto. Enquanto ninguém soubesse quem era Vera Luz, ninguém poderia usar esse conhecimento como alavanca. A filha não poderia. O genro não poderia. Mas as coisas haviam mudado na noite anterior, de uma forma que tornava certas proteções desnecessárias. Ela digitou a resposta para Patrícia com aquela calma que era a marca de tudo o que ela fazia. Estava disposta a conversar sobre a entrevista. Que marcassem uma reunião para a semana seguinte. Depois fechou o notebook e foi até a sala, onde Augusto tomava café, lendo um jornal impresso com os óculos no nariz. "Você está sorrindo", disse ele, sem levantar os olhos do jornal. "Estou pensando", ela disse. "No mesmo." Ele virou a página. "Quando é que você vai me contar o resto do plano, Amélia? Eu sou seu advogado há mais de 20 anos. Você ainda me dá as informações aos pedaços." Ela sentou à mesa, serviu café. "Porque se eu contar tudo de uma vez, você vai tentar me convencer de que alguma parte é imprudente."
E alguma parte é imprudente? Ela pensou por um segundo. Não, mas você não sabe disso ainda. Augusto dobrou o jornal. Olhou para ela por cima dos óculos com aquele olhar que misturava exasperação e admiração, numa proporção que ele nunca havia conseguido ajustar completamente. O oficial de justiça vai à Rua Harmonia amanhã de manhã, disse ele. Às 8 em ponto. Ótimo, disse Amélia. Então temos o dia inteiro para preparar o que vem depois. E ela tomou o café sem mais palavras, enquanto a manhã de julho avançava sobre Jardins, com aquela luz fria e clara que São Paulo oferece nos dias de inverno, quando o céu finalmente resolve ser generoso. Augusto a observou por um longo momento, antes de abrir o jornal novamente. Havia naquela mulher sentada à sua mesa uma qualidade que ele havia tentado definir durante anos e nunca havia conseguido encapsular numa palavra só. Não era coragem exatamente. Não era frieza. Era algo que ficava entre as duas coisas, uma espécie de convicção tranquila, como a de quem construiu o alicerce com tanta atenção que não teme mais os temporais. Havia algo mais que ela havia pensado naquela manhã, enquanto Augusto lia o jornal em silêncio ao seu lado. Ela havia pensado no que significa construir algo verdadeiro numa vida que o mundo insiste em classificar como pequena. Não havia nada de pequeno em acordar às 4:30 da manhã por anos e anos, trabalhar o dia inteiro com o corpo e a noite inteira com a mente, guardar a diferença entre o que se mostra e o que se é, com o cuidado de quem sabe que essa diferença é, às vezes, a única proteção disponível. Não havia nada de pequeno em amar uma filha que não sabia receber amor, e continuar amando assim mesmo, sem pedir reconhecimento, sem exigir retribuição, com a teimosia específica de quem entende que amor não é um contrato. É uma escolha que se renova todos os dias, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. O oficial de justiça se chamava Hélio Brandão. Tinha 49 anos, e o jeito de quem já havia batido em muitas portas difíceis e aprendido a fazer isso sem tremor na voz. Ele chegou à Rua Harmonia às 8:02, subiu os 3 degraus da entrada, com a pasta de documentos debaixo do braço, e tocou a campainha com a precisão de quem cumpre uma função que não tem nada de pessoal. Clarice abriu a porta de roupão, cabelos presos de qualquer jeito, uma xícara de café na mão. Havia dormido mal. O silêncio diferente da casa havia durado a noite inteira, como um barulho de outra frequência que os ouvidos não conseguem ignorar por mais que o cérebro mande. Ela havia acordado 2 vezes durante a madrugada e ficado olhando para o teto com aquela sensação incômoda de ter esquecido alguma coisa importante, sem conseguir identificar o quê. Agora, com a luz crua da manhã de julho entrando pela janela do corredor, ela percebia que aquela sensação não havia ido embora. Estava ali, instalada, como uma visita que não avisa a hora de chegar. Bom dia, estou procurando a senhora Clarice Drummond. Sou eu. Ele abriu a pasta. Entregou o envelope lacrado com movimentos treinados para não dar margem à ambiguidade. Intimação de reintegração de posse. Recomendo que entre em contato com um advogado imediatamente. Clarice pegou o envelope sem entender ainda. O cérebro levou alguns segundos para processar as palavras. Reintegração de posse, ela repetiu, como se o som delas pudesse mudar o que significavam. O imóvel em que a senhora reside pertence legalmente à empresa Semente Viva Administradora de Bens, que detém o título registrado em cartório. A decisão judicial concede prazo de 48 horas para desocupação voluntária. Hélio fechou a pasta. Bom dia. Ele desceu os degraus e entrou no carro. E Clarice ficou na soleira com o envelope na mão e o café esfriando na xícara. E o mundo inteiro pareceu ter mudado de ângulo de uma forma que ela não conseguia medir. Ela ligou para Renato. As palavras saíram tortas, sem ordem. Houve um silêncio do outro lado que durou tempo suficiente para ela entender que não era silêncio de confusão, mas de um homem fazendo cálculos rapidamente. Eu venho agora, disse ele. Ela sentou à mesa da cozinha com o envelope na frente e levou alguns minutos para abri-lo. Não por hesitação, mas porque havia alguma coisa nela que sabia, com aquela intuição animal que antecede qualquer raciocínio, que abrir aquele envelope era cruzar uma fronteira sem volta.
Os documentos estavam organizados com uma clareza desconcertante. Cópias autenticadas do registro de imóveis, escritura original com data e assinaturas. Uma carta do cartório explicando irregularidades no instrumento particular de compra e venda que Clarice havia assinado 4 anos antes. Um documento que ela havia lido por cima, na pressa da mudança, convencida de que estava apenas formalizando a entrada do imóvel em nome do casal. E lá em letras simples, o nome da empresa. Semente Viva Administradora de Bens, representada legalmente por Augusto Meireles Vidal, advogado. O mesmo Augusto cujo nome ela havia visto anos atrás, numa correspondência que a mãe havia deixado sobre a mesa de centro e que Clarice guardara sem ler, achando que era coisa de banco. Ela ficou olhando para aquele nome por um longo tempo. Augusto Meireles Vidal. Ela havia pesquisado o nome uma vez, anos atrás, movida por uma curiosidade distraída, e havia encontrado um escritório de advocacia com endereço nos Jardins e uma lista de especialidades que incluía direito imobiliário e planejamento patrimonial. Havia achado que a mãe estava organizando alguma pensão, algum benefício burocrático do tipo que pessoas simples às vezes precisam de advogado para resolver. Havia fechado o navegador e esquecido. E então, lentamente, como alguém resolvendo um problema de matemática que não fecha em nenhuma das combinações óbvias, ela começou a perceber que havia variáveis que nunca havia inserido na equação. Renato chegou 40 minutos depois. Leu os documentos rápido. Tinha uma eficiência leitora lapidada por anos de due diligence em fundos. Mas dessa vez, a velocidade não produziu clareza. Ele leu, releu, virou as páginas com o senho franzido, e Clarice observou o rosto do marido mudando de um jeito que raramente havia visto. A segurança saindo, dando lugar a desconcerto genuíno. "Quem é essa empresa?" ele perguntou. "Eu não sei", disse Clarice, e era verdade. "Mas o advogado dela tem o nome aqui." "Dela quem?" Clarice olhou para o marido. Havia algo pesado naquele momento. Não dramático, mas pesado como os momentos reais costumam ser, com toda a sua banalidade de xícara fria e papel impresso e luz de manhã entrando pela janela. "Da minha mãe", disse ela. Renato ficou quieto. Do lado de fora, na rua Harmonia, um carro preto parou devagar em frente à casa. E Clarice, que havia se levantado para buscar água, viu Amélia descer do banco traseiro com a bolsa de couro surrado no ombro. A postura daquela mulher, que ela percebeu agora com uma nitidez que doeu, nunca havia sido o que ela escolhera enxergar. A campainha tocou. Clarice não se moveu por um momento inteiro. Depois foi abrir a porta. Amélia estava lá, com Augusto ao lado. Os dois carregavam a quietude de quem não veio para uma batalha, mas para um acerto de contas muito mais antigo e íntimo do que qualquer batalha poderia ser. Clarice olhou para a mãe. Para os olhos de Amélia, que não tinham raiva, o que era de alguma forma mais difícil de suportar do que qualquer raiva poderia ter sido. "Pode nos deixar entrar?" perguntou Amélia. Não era uma ordem. Era uma pergunta real daquelas que esperam resposta real. E nessa distinção mínima havia toda a diferença entre as duas mulheres, toda a distância construída ao longo de anos sem que ninguém parasse para medir o tamanho do que crescia entre elas. Clarice se afastou da porta sem dizer nada. Elas entraram. Augusto cumprimentou Renato com cordialidade profissional. Renato calculava. Clarice sabia reconhecer isso nele. Mas não havia ângulos favoráveis naquele quadro, e ela via o marido perceber isso também, lentamente, como quem aceita uma conta que não esperava receber. "Eu gostaria de conversar com as duas", disse Amélia, olhando para a filha. "Só nós." Augusto conduziu Renato ao escritório do andar de cima, com uma gentileza que não deixava margem para recusa. E Clarice ficou sozinha com Amélia na sala pela primeira vez em não sabia quantos meses. Havia décadas de coisas não ditas acumuladas naquele cômodo, como poeira nos cantos que ninguém havia se dado ao trabalho de limpar. Amélia foi a que falou primeiro. "Senta comigo", disse ela. Simples, sem drama. Sem a carga de quem precisa provar que tem razão. E Clarice, que havia passado os últimos 20 anos aprendendo a não ceder, sentou. Havia algo naquele convite que ela não soube recusar. Não porque houvesse obrigação,
mas porque havia, por baixo de tudo que havia se acumulado entre as duas, uma camada mais antiga que o ressentimento e mais resistente do que a mágoa. Uma camada que Clarice não havia visitado há muito tempo, mas que reconheceu imediatamente quando sentiu seu peso. Havia algo que Clarice carregava naquele momento que ela não sabia nomear direito, mas que sentia com toda a precisão de quem já esperou tempo demais para sentir alguma coisa de verdade. A sensação de que o chão que ela achava conhecer havia mudado de composição, e que o novo chão, embora diferente, era mais firme do que o antigo havia sido. A sala estava arrumada do jeito que Amélia havia deixado quando ainda morava ali. Os almofadões no sofá organizados em diagonal, o vaso de orquídeas brancas sobre o aparador, o tapete persa levemente desalinhado, porque ninguém havia notado, exceto ela. Clarice havia mudado algumas coisas ao longo dos anos, mas não aquelas. Havia algumas disposições de objetos que se instalam numa casa com tanta firmeza que mexer nelas parece uma perturbação de algo mais antigo do que o gosto pessoal. Elas sentaram no sofá, não uma ao lado da outra, mas numa distância que ainda era próxima, o tipo de distância que duas pessoas mantêm quando há muita coisa entre elas, mas nenhuma das duas quer aumentar o espaço. Amélia colocou a bolsa de couro ao lado dos pés. Ficou com as mãos no colo, abertas, como quem não esconde nada. Eu não vim para te bater, disse ela. Nem para te humilhar. Eu não sou boa nisso. Clarice ficou olhando para o tapete persa desalinhado. Eu sei, mas tem coisas que você precisa saber. Não por mim, por você. Havia uma qualidade diferente no silêncio daquele momento. Não o silêncio de duas pessoas que não têm o que dizer, mas o silêncio de duas pessoas que têm muito a dizer e estão escolhendo com cuidado a ordem. Quando você tinha 6 anos, começou Amélia, eu trabalhava em 5 casas por semana. 3 em Higienópolis, uma no Itaim, uma no Brooklyn. Acordava às 4:30 da manhã para chegar na primeira às 6. Voltava às 8 da noite. Você ficava com a dona Conceição do andar de baixo. Eu lembro da dona Conceição, disse Clarice em voz baixa. Ela me cobrava pouco porque entendia a situação. Gente boa existia, Clarice. Existe ainda. Você só precisa parar de olhar para ela com desconfiança por causa de onde ela veio. Amélia fez uma pausa. Naquele ano eu juntei dinheiro suficiente para pagar a primeira mensalidade da escola particular em Perdizes. Fui na diretoria conversar pessoalmente. Pedi um desconto. Não ganhei, mas tentei. Clarice não disse nada. No ano seguinte, a escola aumentou a mensalidade em 15%. Eu peguei mais um cliente. Uma senhora idosa em Pinheiros que precisava de ajuda com a limpeza pesada 2 vezes por semana. Mãos que foram feitas para escrever começaram a carregar balde de água sanitária porque era o que precisava ser feito. Mãos que foram feitas para escrever, repetiu Clarice devagar. Havia algo naquela frase que não passava. Amélia olhou para as próprias mãos. As juntas dos dedos levemente engrossadas, as marcas que o trabalho deixa na pele com uma honestidade que nenhum outro idioma consegue imitar. Eu escrevia, disse ela. Desde muito jovem. Em Franca, antes de vir para São Paulo, eu escrevia histórias num caderno que escondia debaixo do colchão porque minha mãe achava que era bobagem. Quando vim para cá e comecei a trabalhar, continuei escrevendo. Nas madrugadas, quando você dormia. Na cozinha, com a luz acesa baixinho para não te acordar. Clarice levantou os olhos do tapete. Havia uma memória se formando. A memória do caderno fechado rapidamente numa tarde de sábado, a mãe sorrindo com aquele sorriso que encerrava perguntas. Aquele caderno, disse ela. Um dos muitos, disse Amélia. Ao longo de 40 anos, Clarice, eu preenchi mais de 60 cadernos. Histórias, personagens, diálogos, estruturas de capítulo, pesquisas. Quando você foi para a faculdade e eu fiquei sozinha no apartamento de Perdizes, eu mandei o primeiro romance para uma editora. Havia algo no ritmo de como Amélia contava aquilo, sem urgência, sem drama, que tornava as palavras mais pesadas do que qualquer grito poderia ter sido. Era a forma de quem está relatando fatos, não fabricando narrativa. Eles publicaram? Perguntou Clarice, e havia na sua voz uma qualidade que ela mesma não esperava. Não ceticismo, mas algo mais próximo de espanto. Com um pseudônimo, disse Amélia, Vera Luz.
Clarice ficou completamente imóvel. Vera Luz. Ela conhecia aquele nome. Todo mundo que lia ficção brasileira conhecia aquele nome. O segundo romance havia sido indicado ao Jabuti. O quarto havia virado série de podcast. O quinto estava nas listas de mais vendidos em Portugal havia 2 anos. Vera Luz era discutida em grupos de leitura, recomendada em perfis literários, citada em artigos sobre literatura feminina contemporânea. Era um nome que Clarice havia visto numa livraria na semana anterior, numa pilha de lançamentos com lombada vermelha, numa mesa de destaque. Você não é, disse Clarice. Não era acusação, era o reflexo verbal de uma mente que estava tentando reorganizar o mundo. Sou, disse Amélia, com uma simplicidade que não tinha nada de vaidade. Desde os 46 anos, 6 romances, 3 prêmios literários, uma fortuna em direitos autorais que eu administrei com o Augusto ao longo de todos esses anos, investida com cuidado, protegida com documentação precisa. Clarice olhou para a mãe, para o casaco de lã cinza, para os cabelos brancos, para as mãos abertas no colo. Por que você nunca me contou? A pergunta saiu antes que ela pudesse escolher as palavras. Era uma pergunta real. Não de mágoa, pelo menos não só de mágoa. Era a pergunta de alguém que percebe que havia uma janela aberta durante décadas e nunca havia olhado pela direção certa. Amélia levou um momento antes de responder. Porque eu queria saber quem você seria sem esse peso, disse ela. Queria que você me tratasse como eu era, não como eu valia. E o que você mostrou ao longo dos anos, Clarice, e especialmente ontem à noite, é que o que você valoriza numa pessoa não tem nada a ver com quem ela é por dentro. Tem a ver com o que ela representa lá fora. Havia uma serena crueldade na precisão daquelas palavras. Não a crueldade de quem quer ferir. A crueldade inevitável da verdade, dita com amor. Clarice sentiu algo descer pela garganta, que não era só constrangimento. Era algo mais fundo, mais difícil de nomear. Era o reconhecimento, aquele tipo específico de reconhecimento que só acontece quando a realidade e a imagem que você construiu de si mesmo colidem de frente e você percebe, sem escapatória, qual das duas vai sair intacta. Eu errei, disse ela, em voz baixa, sem enfeite. Amélia assentiu. Eu sei. Eu errei muito. Também sei disso. Havia silêncio. Mas era um silêncio diferente dos anteriores. Não o silêncio da distância, mas o silêncio de 2 pessoas que chegaram ao mesmo ponto por caminhos opostos e estão descobrindo que o ponto existe. O que vai acontecer agora? Perguntou Clarice. Amélia respirou fundo. Olhou ao redor da sala. O tapete persa, as orquídeas brancas, a luz de inverno entrando pela janela. Havia algo naquele olhar que não era nostalgia, mas era parente próximo dela. O reconhecimento silencioso de um lugar que ela havia habitado de formas muito diferentes ao longo do tempo. Ela havia limpado aquela sala, havia reorganizado aqueles móveis, havia regado aquelas orquídeas durante meses, sem que ninguém perguntasse como ela sabia que orquídeas brancas precisam de água moderada e luz filtrada, não direta. Havia coisas que ela sabia que ninguém jamais havia se dado ao trabalho de perguntar. Isso, disse ela, é o que eu vim te contar. E havia no tom daquela frase, calma, firme, sem ameaça e sem concessão, a promessa de que o que viria a seguir não seria pequeno. Havia um detalhe que Clarice não havia conseguido parar de pensar desde que o nome Vera Luz havia saído da boca da mãe. Ela havia lido um trecho de um dos romances 2 anos antes, numa viagem de avião para uma feira em Porto Alegre, quando a pessoa ao lado havia deixado o livro aberto na poltrona, e ela havia lido 2 parágrafos por cima, quase sem querer, e achado bonitos de um jeito que não sabia nomear. Havia pensado na autora com curiosidade vaga. Quem é essa mulher que escreve assim? E esquecido. Era a prosa da própria mãe. Essa descoberta agora a atravessava com uma precisão que nenhuma outra palavra além de destino conseguia descrever, por mais que ela não fosse do tipo que usava essa palavra com facilidade. No escritório do andar de cima, Augusto Meireles Vidal abriu a 2ª pasta que havia trazido na pasta maior e colocou sobre a mesa de mogno de Renato Drummond
com o cuidado de quem está servindo algo que a outra pessoa não pediu, mas que vai precisar digerir de qualquer maneira. Renato ficou olhando para os documentos em silêncio. Era um homem que sabia ler balanços e projeções, que havia aprendido a identificar vulnerabilidades em empresas inteiras com a velocidade de quem fareja a oportunidade à distância. Mas o que estava diante dele agora não tinha nada da linguagem que ele dominava. Era outra língua, a língua de um planejamento patrimonial construído com uma precisão que ele, honestamente, não havia esperado encontrar naquela situação. Havia ali uma estrutura jurídica, com camadas de documentação que revelavam não apenas competência técnica, mas uma visão estratégica de longo prazo que a maioria dos executivos que ele conhecia teria dificuldade em sustentar por tanto tempo sem vacilar. Ele havia subestimado, gravemente. A Semente Viva Administradora de Bens havia adquirido o título do imóvel da Rua Harmonia 4 anos antes, exatamente no período em que Renato havia conduzido a transação de compra da casa, convencido de que estava consolidando um ativo em nome do casal. O que ele não havia verificado, porque não havia razão para verificar, porque nunca lhe ocorreu que uma faxineira poderia ter uma estrutura jurídica sofisticada operando silenciosamente no segundo plano. Era que o instrumento particular que ele havia apresentado a Clarice continha uma cláusula de condição resolutiva que tornava a transação nula em caso de irregularidade na cadeia dominial anterior. Augusto havia identificado a irregularidade. O cartório havia confirmado. O juiz havia assinado. Isso foi planejado, disse Renato finalmente, sem espanto. Apenas a constatação de quem reconhece uma jogada que não viu vir. Com muito cuidado, confirmou Augusto sem falsa modéstia. Há quanto tempo? A estrutura existe há 16 anos. A posição no imóvel específico, 4. Mas o planejamento que levou a essa posição começou muito antes disso. Renato ficou quieto. Havia algo no rosto dele que Augusto observou com a atenção discreta de quem já viu muitos homens chegarem ao ponto em que o cálculo para de funcionar e outra coisa precisa assumir o lugar. Às vezes, o que assume o lugar é a raiva. Às vezes é a negociação. Às vezes, raramente é algo mais parecido com clareza. O que ela quer? Perguntou Renato. Isso, disse Augusto, não é uma conversa que acontece aqui. Ele estava correto. A conversa que importava estava acontecendo um andar abaixo, na sala com o tapete persa e as orquídeas brancas, entre duas mulheres que tinham décadas de assunto represado, esperando pelo momento certo. Renato saiu do escritório antes que Augusto terminasse de recolher os documentos. Desceu as escadas com aquela pressa controlada que é a única forma de pressa que os homens como ele admitem demonstrar. E chegou à sala exatamente no momento em que Amélia estava dizendo à filha: "Eu não vou te expulsar desta casa." Ele parou. Clarice olhou para ele. Havia algo nos olhos da esposa que ele não conseguiu identificar imediatamente. Uma espécie de abertura, uma fissura no jeito habitual com que ela olhava para o mundo, que ele nunca havia visto antes com aquela clareza. "Renato", disse Clarice com uma voz que não era de confronto, mas que tinha uma firmeza nova. "A minha mãe estava falando." Foi uma frase pequena, 10 palavras, mas havia nela, naquele momento específico, dentro daquele cômodo específico, um peso que Renato sentiu da forma que se sente um chão que cede. Não de repente, mas de uma forma que deixa claro que a estrutura havia mudado. Ele entrou na sala. Ficou de pé. Amélia olhou para o genro com a mesma serenidade com que havia olhado para tudo desde que cruzou aquela porta. Sem raiva, sem triunfo, sem nada que pudesse ser usado como combustível para um contra-argumento. "Eu não vim buscar vingança", disse ela para os dois. "Eu nunca quis isso. O que eu quero é que essa casa sirva para alguma coisa verdadeira." "O que significa isso?" perguntou Renato. "Significa que eu tomei uma decisão sobre o destino deste imóvel. Uma decisão que venho construindo há tempo, mas que a noite de ontem tornou definitiva." Amélia abriu a bolsa e tirou um documento. Não o entregou a ninguém. Apenas o deixou sobre a mesa de centro, entre eles como uma carta colocada com carinho sobre a mesa, num jogo onde as regras mudaram. "Eu estou transformando esta propriedade em sede de uma fundação."
A Fundação Semente Viva, que vai acolher mulheres em situação de vulnerabilidade, que precisam de um lugar seguro e de oportunidade de recomeçar. Silêncio. Vocês terão um prazo de 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Não 24 horas como eu tive. 30 dias, com um auxílio temporário que cobre o primeiro mês de aluguel numa região que vocês escolherem. Ela olhou para Clarice. Não porque eu estou te punindo. Porque às vezes o único jeito de uma pessoa descobrir quem ela é de verdade é sendo colocada diante do que ela desprezou. Clarice não disse nada. Havia lágrimas que ela estava segurando com uma tensão visível nos músculos ao redor dos olhos. E Amélia viu isso, e não foi indiferente a isso, mas também não recuou. Renato abriu a boca. Fechou. Olhou para Augusto, que havia descido e estava encostado no batente da porta da sala. Depois olhou para a esposa. Depois para a sogra. E naquele triângulo de olhares, algo se reorganizou de uma forma que nenhum deles havia antecipado completamente. Você tinha tudo isso, disse Renato com uma voz que havia perdido o brilho calculista. Era uma voz mais simples, quase genuína. Você tinha tudo isso e viveu aqui do jeito que viveu. Eu vivia desse jeito porque era verdadeiro, disse Amélia. O dinheiro nunca mudou quem eu sou. Só deu a mim a liberdade de ser quem sou sem pedir permissão para ninguém. Ela pegou a bolsa. Levantou-se com aquela calma que não era indiferença, mas era absolutamente inabalável. Eu vou voltar em 30 dias, disse ela, e espero encontrar a casa pronta para receber quem precisa dela. Ela caminhou em direção à porta. Augusto se afastou para deixá-la passar, e quando ela chegou ao corredor, Clarice se levantou do sofá. Rápido, como quem age antes que a hesitação possa vencer, e disse em voz que mal saiu da garganta: Mãe. Amélia parou. Não se virou imediatamente. Ficou parada no corredor por um segundo, que pareceu mais longo do que era. Depois se virou. Clarice estava de pé no meio da sala, com as mãos juntas na frente do corpo, com aquela expressão que Amélia reconheceu. A expressão de uma criança de 42 anos que finalmente encontrou a pergunta que deveria ter feito décadas antes. Você volta? Perguntou Clarice. Amélia ficou olhando para a filha por um longo momento. Isso, disse ela, depende do que você fizer com o que acabou de aprender. E saiu. O sol de julho entrava pela janela lateral da sala e desenhava um retângulo de luz sobre o tapete persa. Clarice ficou parada naquele retângulo por um tempo que ela não conseguiu medir. O tipo de tempo que não obedece ao relógio, mas à gravidade das coisas que acabaram de acontecer. Renato não disse nada. Pela primeira vez em muitos anos, ele genuinamente não tinha nada a dizer. Augusto recolheu seus documentos com a discrição de sempre e saiu alguns minutos depois, deixando apenas um cartão sobre a mesa com seu número direto, para o caso de haver perguntas sobre os prazos legais. A casa ficou quieta com os dois dentro dela. Era um silêncio diferente do de ontem. Ontem o silêncio havia sido o da ausência de Amélia, pesado, acusador, cheio de espaço vazio. Agora era o silêncio de duas pessoas que precisariam, em algum momento, olhar uma para a outra e decidir o que fazem com o que acabaram de aprender sobre si mesmas. Era o silêncio do recomeço. Os 30 dias passaram com a lentidão específica das coisas que precisam ser vividas por inteiro, sem atalho. Há uma qualidade particular nesse tipo de tempo, o tempo que não pode ser apressado, porque o que ele carrega só se deposita com calma, como sedimento que vai ao fundo quando a água finalmente para de ser agitada. Clarice havia entrado nesses 30 dias como quem entra num corredor escuro, sem saber bem o que encontraria do outro lado, e havia percebido, lentamente, que o escuro não era a ausência de luz, mas a ausência do tipo de luz que ela havia aprendido a considerar necessária. Clarice os viveu de uma forma que ela mesma não havia antecipado. Havia imaginado que seria um período de ressentimento, de resistência interna, talvez de tentativas de reverter o que havia sido posto em movimento. Havia imaginado que Renato encontraria algum ângulo jurídico, alguma brecha, alguma saída que transformasse a situação numa disputa em que eles ainda poderiam vencer. Renato havia tentado. Nos primeiros dias, havia consultado 2 advogados. Os 2 haviam chegado à mesma conclusão que ele, no fundo, já sabia.
A estrutura construída por Augusto ao longo de mais de 15 anos era sólida demais para ser desfeita por qualquer questionamento apressado. Não havia brecha. Havia apenas o prazo e a decisão sobre o que fazer com ele. Foi nesse período que alguma coisa começou a mudar entre Clarice e Renato. Não de forma dramática, não com grandes conversas ou cenas de confronto. De forma lenta, como o processo de revelar uma fotografia antiga no escuro, em que os detalhes aparecem gradualmente e você só entende o todo quando a imagem está completamente formada. Clarice havia começado a reler. Não e-mails ou relatórios. Ela havia ido a uma livraria no final da primeira semana, um daqueles sábados frios de julho, em que São Paulo fica com cara de cidade europeia, e havia comprado os 6 romances de Vera Luz. Os 6. Havia chegado em casa com a sacola, colocado os livros sobre a cama do casal e ficado olhando para as capas por um longo tempo. A primeira capa mostrava uma mulher de costas, andando por uma rua de terra. A segunda, uma janela com luz interna. A terceira, mãos segurando um tecido. Todas as capas tinham a qualidade de imagens que olham de volta para quem as olha. Ela havia aberto o primeiro romance com a cautela de quem está entrando num lugar que não tem certeza de que tem permissão para entrar. Na terceira página, havia uma dedicatória que ela havia lido 3 vezes antes de entender completamente. Dizia apenas, para quem ainda vai entender. Clarice havia fechado o livro, ficado sentada na beira da cama por um tempo. Depois, havia aberto de novo e lido sem parar até as 2 da manhã. A prosa de Vera Luz tinha uma qualidade que ela não conseguia nomear bem, mas que reconhecia, a qualidade de uma voz que nunca pede desculpa por ocupar espaço. As personagens eram mulheres que o mundo subestimava sistematicamente e que respondiam a esse subestimamento não com revolta espetacular, mas com uma inteligência quieta e devastadora que ia revelando suas dimensões ao longo das páginas com a paciência de quem sabe que o tempo é seu aliado. Era a sua mãe. Era completamente, indubitavelmente a sua mãe. Não a mãe que ela havia construído na memória, mas a mãe real, inteira, com toda a sua profundidade, que Clarice havia passado décadas escolhendo não enxergar. Ela leu os 6 romances em 3 semanas. No 22º dia, ela ligou para Amélia. A ligação durou 47 minutos. Não havia como resumir o que foi dito naqueles 47 minutos. Havia coisas pequenas e coisas enormes. Havia silêncios que valiam por frases inteiras. Havia um momento em que Clarice disse apenas o nome da mãe, e o nome ficou suspenso na linha por alguns segundos, antes que qualquer outra palavra viesse. Ao final, nenhuma das duas havia prometido nada de definitivo. Mas havia algo que havia se deslocado entre elas, irreversivelmente, como uma pedra que rola do lugar onde ficou estática por muito tempo e não volta mais para a mesma posição. Renato havia escutado parte da ligação sem querer. Clarice estava na varanda e ele havia aberto a porta de vidro buscando o casaco, e havia voltado para dentro com uma expressão que Clarice reconheceu como algo raro nele. Dúvida genuína. Não a dúvida estratégica de quem avalia riscos. A dúvida de alguém que está reconsiderando premissas. Eles haviam encontrado um apartamento em Moema. 2 quartos, 10º andar, vista para o parque. Menor do que a casa da rua Harmonia, mas com uma qualidade diferente. A qualidade do que é escolhido em vez do que é herdado por conveniência. Renato havia assinado o contrato sem reclamar. Havia inclusive desmontado os móveis que eram dele com uma eficiência que tinha algo de respeito silencioso pelo processo. Clarice havia deixado as orquídeas brancas, não por esquecimento. Ela havia parado na porta na manhã da mudança, com o vaso nas mãos, e depois havia voltado e colocado o vaso de volta no aparador. As orquídeas pertenciam àquela casa. Sempre haviam pertencido àquela casa. No 29º dia, uma equipe da Fundação Semente Viva chegou à Rua Harmonia para iniciar as adaptações necessárias à nova função do imóvel. Eram 6 pessoas, uma arquiteta, 2 assistentes sociais, um advogado júnior e 2 voluntários que haviam se inscrito assim que o projeto havia sido anunciado nas redes sociais da Fundação 3 semanas antes. O anúncio havia gerado uma repercussão que ninguém, nem mesmo Augusto,
que era cauteloso por natureza, havia completamente previsto. Em parte, porque a Fundação Semente Viva tinha um nome que já existia no universo literário, associado aos romances de Vera Luz. Em parte porque, na mesma semana do anúncio, uma jornalista da revista mais lida do país havia publicado uma entrevista com a escritora. A primeira entrevista presencial de Vera Luz em 22 anos de carreira. A foto que acompanhava a entrevista mostrava Amélia Fontes Cavalcante, sentada numa poltrona de linho bege, com a bolsa de couro surrado ao lado dos pés e os cabelos brancos presos num coque. Ela estava olhando diretamente para a câmera, com aquele olhar que as pessoas que a conheciam reconheceriam imediatamente. O olhar de quem não tem nada a esconder, porque há muito tempo escolheu não esconder nada que importasse. A manchete dizia: Vera Luz revela quem é. E por que esperou? O texto havia circulado por 2 dias antes de chegar ao celular de Clarice, enviado por uma colega de trabalho com um comentário que dizia apenas: Você conhece essa mulher? Clarice havia ficado olhando para a foto no celular por um longo momento. Depois havia respondido: É minha mãe. E havia desligado o celular, colocado sobre a mesa, e ficado olhando pela janela do novo apartamento para o parque lá embaixo, com a consciência clara e um pouco vertiginosa de que o mundo havia mudado de tamanho ao redor dela, e de que ela havia chegado tarde para algumas partes desse mundo, mas ainda havia chegado. Isso, por enquanto, era o suficiente para começar. E Clarice havia aprendido, com 30 dias de leitura de silêncio, de um apartamento menor e de uma conversa de 47 minutos que ainda ressoava dentro dela, que começar, quando feito de verdade, é uma das coisas mais difíceis e mais valiosas que um ser humano pode fazer. Não importa a que altura da vida. Havia também uma mudança sutil em como ela havia começado a ver o próprio trabalho na clínica de Moema. Durante anos, ela havia usado a competência profissional como uma armadura, uma prova de que havia chegado a algum lugar, de que a origem não a definia. Agora percebia que a origem nunca havia sido um problema a superar. Era apenas o ponto de partida de uma história que ela havia contado de forma errada para si mesma por tempo demais. Contar de forma diferente não apagava o que havia acontecido, mas mudava completamente o que poderia acontecer a seguir. E isso ela descobria aos 42 anos, com a lentidão honesta das descobertas que chegam na hora certa, era suficiente para continuar. A inauguração da Fundação Semente Viva aconteceu numa tarde de setembro, quando São Paulo começa a esquentar de um jeito que antecede a chuva, e o céu fica com aquela cor de cobre que torna tudo levemente dourado. A Rua Harmonia havia se transformado, não de forma dramática. A fachada da casa continuava a mesma, com a porta de madeira maciça e os 3 degraus da entrada. Mas havia um jardim novo na lateral, com plantas escolhidas por uma paisagista que havia trabalhado de forma voluntária depois de ler a entrevista de Vera Luz e entrar em contato com a fundação na mesma semana. Havia uma placa discreta junto à porta, com o nome da fundação gravado em metal escurecido, sem ornamento desnecessário. E havia naquela tarde cerca de 60 pessoas reunidas na calçada e no jardim lateral, entre apoiadoras, voluntárias, jornalistas, representantes de outras organizações e algumas das primeiras mulheres que seriam acolhidas pelo programa nas semanas seguintes. Amélia Fontes Cavalcante estava de pé junto à porta, com o casaco azul marinho que havia comprado especialmente para aquele dia. Não por vaidade, mas porque havia achado que a ocasião merecia uma cor diferente do cinza habitual. A bolsa de couro surrado estava dentro da casa, sobre a mesa da sala que agora era a sala de convivência da fundação, com as orquídeas brancas ao lado no aparador. Ela havia chegado cedo, como sempre. Havia andado pelos cômodos reformados devagar, tocando as paredes com as pontas dos dedos, reconhecendo os lugares e, ao mesmo tempo, os vendo de outro jeito, como se a mesma geometria pudesse conter propósitos completamente diferentes, dependendo de quem a habita e com qual intenção. Augusto chegou às 2 da tarde, com um buquê de flores amarelas que ele entregou a Amélia, com aquela formalidade afetiva que era a marca de tudo o que havia entre eles. Ela recebeu as flores
e colocou-as num vaso improvisado, sem fazer cerimônia, e os dois ficaram por um momento no jardim lateral, olhando para o céu cor de cobre, com a satisfação silenciosa de quem chegou ao fim de uma caminhada longa e está verificando se os pés ainda funcionam. 22 anos, disse Augusto. Mais ou menos, disse Amélia, dependendo de quando você começa a contar. Eu começo a contar do processo trabalhista. Eu começo a contar do primeiro caderno. Ele sorriu. Era um sorriso que tinha a raridade das coisas que acontecem poucas vezes por ano, mas que quando acontecem iluminam o rosto inteiro. As pessoas foram chegando. Havia câmeras. Um canal de notícias havia mandado uma equipe pequena, discreta, depois que a assessoria de imprensa da fundação havia pedido cobertura respeitosa, sem transformar o evento num espetáculo. Havia voluntárias com crachás novos, que ainda prendiam torto no tecido da roupa, porque estavam usando pela primeira vez. Havia uma representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do município, que havia chegado com um ofício de parceria que aguardava a assinatura. Havia entusiasmo genuíno no ar, o tipo de entusiasmo que tem substância, que não precisa de volume alto para ser percebido. E havia, junto ao portão do jardim, chegando sem alarde, Clarice Drummond. Ela estava sozinha. Havia vindo de Moema de metrô, o que era uma novidade. Clarice raramente usava metrô. Havia desenvolvido ao longo dos anos, casada com Renato, o hábito do carro particular ou do aplicativo, o hábito de manter distância do transporte público com a mesma naturalidade com que se mantém distância de tudo que lembra origens que você passou anos tentando superar. Mas naquela tarde ela havia descido na estação Vila Madalena e caminhado os 6 quarteirões até a Rua Harmonia, com os pés no chão e os olhos abertos, e havia chegado com a pontualidade de quem havia planejado chegar. Não cedo demais, não tarde demais, mas no momento em que as coisas ainda estão se organizando e ainda é possível ser recebida sem a pressão de um palco montado. Amélia a viu do jardim. Não disse nada imediatamente. Ficou olhando para a filha por um momento. Para a Clarice, que havia chegado de metrô, que estava usando um casaco simples que ela nunca havia visto antes, que trazia nas mãos um embrulho pequeno e estava olhando ao redor com aquela mistura de reconhecimento e estranheza que só os lugares carregados de memória produzem em nós. Depois caminhou até o portão. As duas ficaram frente a frente por um segundo, que teve aquela duração estranha dos segundos importantes, que não obedece ao relógio. Clarice estendeu o embrulho. Eu trouxe alguma coisa. Amélia pegou. Abriu devagar. Era um prato, não de porcelana portuguesa com bordas azuis, porque aquele havia se quebrado em 4 pedaços e não havia como recompô-lo. Era um prato diferente, de cerâmica artesanal, com bordas irregulares e uma tonalidade que variava do bege ao terracota, feito à mão por uma artesã do interior de São Paulo, cujo nome estava escrito numa etiqueta pequena, colada no fundo. Não é igual, disse Clarice. Eu sei que não é igual, mas eu quis trazer alguma coisa que fosse feita com as mãos de alguém. Amélia olhou para o prato por um longo momento. Depois, olhou para a filha. Havia muitas coisas que ela poderia ter dito. Havia anos de coisas que tinham ficado dentro dela, esperando o momento certo. Mas Amélia havia aprendido, ao longo de mais tempo do que qualquer romance poderia conter, que os momentos mais verdadeiros não precisam de muitas palavras. Às vezes precisam de nenhuma. Ela abraçou a filha. Não foi um abraço de reconciliação teatral. Foi um abraço da forma que os abraços entre mães e filhas são quando as duas partes chegaram ao mesmo ponto, por caminhos diferentes, e estão finalmente no mesmo lugar, com o peso real das duas, com a imperfeição real das duas, sem fingir que o caminho foi fácil ou que as marcas não existem. Clarice chorou, rapidamente sem fazer disso uma cena. Amélia não chorou. Ela havia chegado àquele ponto mais cedo, sozinha, numa noite de chuva num banco de praça, e havia feito as pazes com o que precisava ser feito sem testemunha. Mas ela segurou a filha com firmeza, com o tipo de firmeza que só os braços de quem amou sem condição por muito tempo conseguem ter. Quando se separaram, havia gente ao redor que havia parado por um instante. Não por curiosidade indiscreta,
mas pelo tipo de instinto que faz as pessoas pausarem quando reconhecem algo verdadeiro acontecendo perto delas. Augusto, que havia observado tudo do jardim, olhou para o céu cor de cobre de setembro. Depois olhou para Amélia, que estava mostrando o prato de cerâmica para Clarice, com um gesto de quem já sabe onde vai colocá-lo. E havia na postura das duas alguma coisa que havia mudado de ângulo. A distância entre elas diferente, não desaparecida, mas diferente, como a distância entre dois pontos que finalmente encontraram a linha que os conecta. Ele entrou na casa para verificar se o café estava pronto. A tarde de setembro continuou dourada e larga sobre a Rua Harmonia, e a Fundação Semente Viva abriu suas portas com a silenciosa convicção das coisas que foram construídas devagar, com cuidado, por mãos que sabem o que estão fazendo. A tarde de setembro continuou dourada sobre a Rua Harmonia, e havia em tudo aquilo, nas flores amarelas de Augusto, num vaso improvisado, no prato de cerâmica sobre o aparador, nas orquídeas brancas que tinham sobrevivido à mudança de propósito daquela casa, a qualidade silenciosa das coisas que foram construídas para durar, por mãos que entenderam desde o começo que o que vale a pena construir nunca é para si mesmo. 6 meses depois, o 6º romance de Vera Luz chegou às livrarias com uma tiragem inicial de 40.000 exemplares, a maior da carreira da autora. A capa mostrava um banco de praça molhado pela chuva, com um reflexo de luz de poste na poça d'água ao lado. Quem conhecia a história por trás do pseudônimo, reconhecia a imagem imediatamente. Quem não conhecia simplesmente achava bonito, da forma que as imagens verdadeiras sempre são bonitas, mesmo sem contexto. A dedicatória do livro dizia: "Para quem aprendeu, mesmo que tarde, sempre tem tempo." Amélia havia escrito o romance em parte durante os meses que passou no apartamento de Augusto, antes de se instalar num pequeno flat em Pinheiros que havia escolhido por conta própria, com vista para a copa das árvores da rua e uma mesa de trabalho que ficava junto à janela. Havia escrito também nos fins de tarde em que ficava na Fundação Semente Viva, às vezes numa das mesas da sala de convivência, às vezes no jardim lateral, com o caderno de sempre e a caneta que preferia. Uma caneta comum de tinta preta que ela comprava em caixa de 12 numa papelaria da Consolação. As mulheres acolhidas pela Fundação haviam aprendido rapidamente que a senhora de cabelos brancos, que às vezes aparecia com um caderno e ficava escrevendo em silêncio, não estava anotando nada sobre elas. Estava inventando mundos, e algumas delas, com o tempo, haviam começado a fazer o mesmo. Havia um grupo de escrita que se reunia às quartas-feiras, facilitado por uma professora voluntária, e que havia começado com 4 participantes e em 6 meses tinha 18. Clarice havia aparecido na Fundação pela primeira vez 3 semanas depois da inauguração. Havia chegado num sábado de manhã com um bolo de laranja que ela mesma havia feito, a primeira vez que cozinhava algo desde não sabia quando, e havia pedido, com uma humildade que era nova nela, e que ela estava aprendendo a usar sem desconforto, se havia alguma coisa em que pudesse ajudar. Havia. Ela havia começado como voluntária nas tardes de quinta. Depois, havia proposto um projeto de orientação profissional para as mulheres em fase de reinserção no mercado de trabalho, usando a experiência que havia acumulado nos 6 anos como gerente comercial em Moema. A proposta havia sido aceita. O projeto havia começado pequeno e estava crescendo com a consistência silenciosa das coisas que são feitas com cuidado genuíno. Renato havia se afastado do convívio com a família de Clarice, de forma gradual, sem rupturas explosivas. A separação havia chegado 5 meses depois da mudança para Moema, com a serenidade inevitável das coisas que já haviam se desfeito por dentro, antes de se desfazerem por fora. Clarice havia ficado no apartamento, havia chorado o necessário e havia continuado. Amélia e a filha se encontravam às sextas-feiras para almoçar, numa churrascaria de bairro em Pinheiros, onde os 2 pratos do dia eram escritos num quadro negro com giz e onde ninguém reconhecia Vera Luz, porque Vera Luz, quando estava ali, era apenas Amélia. A senhora que sempre pedia arroz com feijão e não tocava na sobremesa, mas aceitava sempre uma fatia do pudim se a outra pessoa pedisse primeiro.
Naqueles almoços, elas conversavam de tudo e de nada, como duas pessoas que estão redescobrindo a linguagem uma da outra depois de um longo período em que cada uma havia falado só para si mesma. Havia tópicos que ainda eram difíceis. Havia memórias que elas chegavam perto e depois desviavam não por covardia, mas porque algumas coisas precisam de mais tempo antes de poderem ser tocadas com as mãos nuas. Mas havia também risos. Isso era novo. O riso compartilhado entre as duas sem reserva, sem aquela camada de cuidado defensivo que havia sido por tanto tempo o único modo de interação que elas conseguiam manter sem machucar uma a outra. Augusto havia se aposentado completamente do exercício da advocacia no mês anterior, transferindo o escritório para uma sócia mais jovem que havia treinado ao longo de 10 anos. Passava as manhãs lendo e as tardes na Fundação Semente Viva, onde havia se tornado conselheiro jurídico voluntário. Não porque precisava da ocupação, mas porque havia descoberto aos 73 anos que as coisas que fazemos porque queremos têm uma qualidade completamente diferente das que fazemos porque devemos. Na tarde em que o livro chegou às livrarias, Amélia foi até uma delas em Pinheiros e ficou por alguns minutos olhando para a pilha de exemplares na mesa de lançamentos. Era uma experiência que ela nunca havia tido antes. Ver seus livros à venda sabendo que quem quisesse conhecer a autora, agora poderia. Havia algo ligeiramente vertiginoso nisso. Não assustador, mas vertiginoso. Como ficar em pé na beira de algo muito alto, quando você sempre soube que aquela beira existia, mas nunca havia chegado suficientemente perto para sentir o vento. Uma moça jovem parou ao lado dela, pegou um exemplar, leu a contracapa. Depois olhou para Amélia com um olhar de reconhecimento que ainda era novo, ainda chegava com um elemento de surpresa para as duas partes. "É a senhora, não é?" perguntou a moça com uma voz que era ao mesmo tempo tímida e maravilhada. Amélia olhou para ela. Para o livro na mão da moça, para o banco de praça, na capa. "Sou eu", disse ela, com a mesma simplicidade de sempre, sem vaidade, sem distância, com a serena honestidade de quem finalmente não precisa mais ser outra coisa além do que é. O prato de cerâmica artesanal ficou na sala de convivência da Fundação Semente Viva, sobre o aparador, ao lado das orquídeas brancas. As mulheres que passavam por ali às vezes paravam para olhar para ele sem saber exatamente por quê. Havia naquele objeto, imperfeito e irregular, feito à mão, uma qualidade que os objetos bonitos demais raramente têm. A qualidade de coisa que foi escolhida com amor, não herdada com indiferença. Essa diferença, tão pequena de se ver e tão grande de se sentir, era exatamente o tipo de coisa que Amélia havia passado a vida inteira escrevendo. E vivendo, em silêncio, enquanto o mundo olhava para ela e via apenas uma faxineira carregando um balde. Queridos ouvintes, a história de Amélia e Clarice é sobre o que acontece quando a ingratidão encontra o peso silencioso de uma vida inteira, vivida com dignidade. É sobre o que a escrita pode guardar, que nenhum cofre consegue. E é, acima de tudo, sobre a coragem de recomeçar, tanto para quem foi embora quanto para quem ficou para trás e precisou aprender sozinho o que havia desperdiçado. Se essa história tocou algo em você, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda a ver a luz de cada um de nós a continuar chegando até mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Toda semana trazemos novas narrativas sobre mulheres que o mundo subestimou e que responderam com a única arma que nunca falha, a força tranquila de quem sabe quem é. E nos comentários conta pra gente, você conhece alguém como Amélia? Alguém que carregou um segredo enorme no silêncio e no trabalho, esperando o momento certo? A gente quer ouvir você. Até a próxima história. Fim da história.